Olá, eu vou começar a minha dica de hoje com uma pergunta ainda e agora referente ao personagem de hoje, que é também do artigo do Ralph Peck. O personagem de hoje se chama o projetista super otimista. E a pergunta é a seguinte: você, quando fornece um prazo para o seu cliente, ou para seu chefe, ou para a empreiteira que vai realizar o serviço, você sabe qual o grau de precisão dessa estimativa? Melhor dizendo, você sabe qual que é a probabilidade de você fazer no prazo que você está dando? Pois é, sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, o projetista super otimista, ele é aquele mesmo cara que quando o chefe pede, escuta, quanto tempo você vai fazer esse relatório aqui? Aí o cara, esse cara, o super otimista, ele pensa assim: bem, eu vou fazer um relatório de 5 páginas, cada página eu vou demorar uns 40 minutos, então 200 minutos. Bem, mas eu não quero desagradar o chefe, então eu vou botar 180 minutos, né, que corresponde a 3 horas. Então ele diz para o chefe: ó, daqui a 3 horas está pronto. Ele não pensou que o telefone vai tocar, né, que alguém pode chamá-lo. Ele não pensou que alguém pode entrar com um problema mais sério. Ele não pensou que ele tem outros serviços que ele já tinha prometido e não estão prontos e que de repente alguém pode cobrar. E como resultado, fatalmente, ele não vai cumprir as 3 horas. Ele é super otimista. Ele não coloca nenhuma contingência no prazo, nenhuma das coisas, não só que eventualmente pode ocorrer, mas que certamente vão ocorrer. Por isso que é super otimista. O otimista que põe algumas coisas que podem ocorrer. O super otimista não. Ele considera estritamente como se nada de mal ou nada de difícil fosse acontecer. Nada, não é nem de mal, mas de nada que perturbe a realização do trabalho. E agora você imagine um projeto de longo prazo, não é? E o que causa esse projetista super otimista? Ele causa uma frustração geral, porque não se consegue cumprir, né? Nós vamos ver aqui o porquê que ele não consegue cumprir. Aí o proprietário frustra o proprietário, porque o proprietário, o dono do empreendimento, ele certamente ele tem os planos baseados no projeto, no tempo que lhe é dado, né? E o custo, consequentemente. O empreiteiro vai ter grandes dificuldades, e o autor fala, e eu concordo, é que muitas vezes essas dificuldades fazem ocorrer brigas entre o empreiteiro, o projetista e o proprietário, de forma que resulta num atraso ainda maior. Então é isso aí. Esse é um problema muito sério, né? O camarada ser super otimista. Então nós vamos ver aqui a base matemática que existe na questão da estimativa, seja de prazo, seja de custo, né? Então por isso que eu dei como subtítulo Análise Probabilística de Estimativas, né? Então, vamos entender bem esse negócio. Bom, quando você fornece uma estimativa, normalmente os engenheiros tratam esse número, digamos, 18 meses, um prazo. Ele trata esse número como se fosse um número discreto, uma variável discreta, né? Um X. E não é. Não é. Ela obedece uma curva de distribuição, que nós estamos entre engenheiros, podemos sofisticar, falar função densidade de probabilidade. Então, vamos supor que o meu mais provável fosse 18 meses. Então ele é aqui, é o mais provável. É o que se eu fizer 600 vezes esse mesmo projeto, eu vou, digamos, em 200 dela eu vou fazer esse prazo. Então, é o mais provável. Agora tem o pessimista, né? Desculpe, aqui está o otimista, eu inverti o escrito aqui. Aqui é otimista. É o menor prazo que ele consegue fazer, né? O prazo otimista.
assim, se tudo der certo, não acontecer nada, nenhum problema, é o otimista. Aqui na verdade é o super otimista. Eu vou até riscar aqui para chamar a atenção que esse é o otimista. E esse, por sua parte, é o pessimista. Esse sim, está certo, já estava certo. Pessimista. Então, aqui, se tudo der errado, né, se der um monte de problemas, ele vai ficar aqui. Então, olha o tanto que eu posso andar, né, que eu posso mudar o meu prazo. Então, nos Estados Unidos e na Europa, o pessoal já está trabalhando com esse conceito, que um prazo e um custo, ele não é uma variável discreta. Ele está associado a uma probabilidade. Então, qual que é a probabilidade de eu fazer no prazo menor que o otimista? É zero, não é verdade? Se ele é otimista de verdade, é zero. Qual que é a probabilidade de eu fazer aqui, até o prazo mais pessimista? Não no prazo pessimista, mas até, ou seja, vale isso, vale isso, vale isso. 100% é a área disso aqui. Então a gente tem que entender que a cada prazo que eu forneço, é execuível, por exemplo, eu fazer nesse prazo? Sim, é execuível, está dentro da curva. Só que essa área aqui, ó, digamos, é 10% da área total. Né? Então, quando eu dou um prazo desse, que é o prazo super otimista, eu tenho muito pouca chance de conseguir realizá-lo. Então, se eu, chamando esse aqui de, ao contrário, pessimista, esse aqui de otimista e esse o mais provável. Assim, uma coisa que eu não falei ali atrás, vou voltar. Ao contrário do que se pensa, a probabilidade de eu fazer até no prazo mais provável não é nem 50%, porque esse rabinho aqui é maior do que aquele, não é verdade? Esse lado da curva é maior do que aquele. Ou seja, os problemas que ocorrem que eu não previ são mais no sentido de atrasar do que de adiantar a obra. Né? Então é isso. Aqui seria menos, porque essa área é menor do que 50% dessa área toda. Muito bem. E agora vamos ver o que é o razoável, o que se pratica nos países mais, digamos, desenvolvidos. Se pratica algo em torno desse ponto aqui, né, que é toda essa área aqui. Se faz uma calculeira matemática. No meu livro Projetos, Sucesso em Projetos de Capital, desculpe, está lá mostrado como calcula isso manualmente. Claro que atualmente existem programas do tipo de um que se chama com nome sugestivo, né, de crystal ball, bola de cristal, né, como se pudesse adivinhar o prazo, mas é um tratamento matemático interessante, que você consegue dizer para esse prazo aqui qual que é a probabilidade. Então, voltando ao nosso problema do cara super otimista, o que nós podemos fazer? Bom, se nós formos projetista, largar a mão desse negócio, né? Quer dizer, não fornecer prazo, porque vai ser ruim para o projeto, ruim para todo mundo. Né? Ter essa noção aqui, né? Aprender mais sobre isso. Se nós somos um proprietário, quando o cara dá um prazo, não vamos nos enganar, não vamos já, tá bom, ótimo, é esse prazo. Não, vamos perguntar, você previu chuvas, você fez uma análise de risco, né? Risco é alguma coisa que pode acontecer, que vai ou adiantar ou atrasar o projeto, mais atrasado que adiantar, como nós vimos, né? Então é isso. E o empreiteiro também, quando ele recebe uma coisa inexequível, ele tem que falar antes de começar, olha, esse troço está inexequível, vamos aqui estudar. Né? Então, isso que a gente pode fazer. Um cuidado, não vamos também dar prazo muito longo, digamos, mais do que 90%, porque nós todos, os seres humanos, nós temos a tendência de nos acomodarmos a qualquer prazo que nos dê. Então, se dá um prazo lá longo, nós vamos nos acomodar. Mas se der muito curto, vamos desanimar. Então há um número mais ou menos mágico, que é entre 80% e 85%, que é o ponto legal, tá bom?
Assim todos vão ganhar outra vez e o projeto vai bem. Então aqui é Luiz Alberto Verri, engenheiro consultor, diretamente do sítio Canto da Mata para o site Engenheiro Minuto. Um abraço.